Aqui está a nossa divisão 3 dias depois. Olha só, pessoal, já pegaram quase todo o mel e estão pegando mais lá ainda. Aqui já temos vários potes construídos, olha. Nesse primeiro momento os potes são mais novos, são menores, né, na verdade, novos eles são. As abelhas estão trabalhando aí no invólucro, a gente vai ver bem mais abelhinhas jovens. Aqui, ó, bombom de pólen aqui no canto. Tem duas abelhinhas jovens ali consumindo. Ah, olha só que legal, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Filha, dá licença. Ó, aqui, ó, são duas abelhas jovens consumindo um pote de pólen que as abelhas coletaram. Então, mostrando que temos boas reservas de pólen, boas floradas, né? Que está tendo recurso de pólen na região. E mostrando também que as abelhas jovens são as principais consumidoras do pólen. Tanto aquela ali no pote de pólen, quanto a outra aqui no bombonzinho. Então agora eu vou colocar um pouquinho de mel de xarope, né? A cera para elas não se afogarem. Ah, Carlos, tem abelha ali. As abelhas não se afogam no primeiro momento, tá, pessoal? Elas já que saem do xarope, a movimentação aqui é muito boa, estão bem tranquilas, quase certeza de sucesso aí na nossa divisão, visto todo esse desenvolvimento nos primeiros dias, mostrando também que não houve retorno das campeiras lá para o enxame mãe, já que o número de campeiras aqui continua bom e elas estão construindo os potes de mel e principalmente aquele potinho de pólen que vocês puderam ver. E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Como vocês já viram, a nossa divisão está com 3 dias e está muito bonita. Para quem não viu, foi o último vídeo do canal, vou deixar no card aqui em cima. O vídeo saiu na sexta, era para ter saído na quinta, mas saiu na sexta. E hoje mostrei para vocês como que está o enxame, um desenvolvimento excelente, super dentro do esperado. E vou responder alguns comentários que apareceram no vídeo de quinta-feira. Pretendo fazer mais isso, então se você já acha que é uma boa ideia, comenta aqui embaixo, né? Eu soltar o vídeo na quinta e responder os comentários a respeito do assunto do vídeo ou qualquer outro comentário interessante que aparecer no canal na segunda-feira. Então se você acha essa uma boa ideia, já deixa nos comentários aqui embaixo. E já vamos lá para o título desse vídeo, né? Que é a respeito de consumo de cera. Para quem não está entendendo nada, vou pedir para o editor, vulgo eu mesmo, colocar aí o replay do que aconteceu no vídeo passado. E olha só que interessante aqui, ó. Essas bolotinhas aqui no enxame de bandaçaia é reserva de resina, tá? Ou de própolis. Mas basicamente é uma reserva de resina com bastante cera e bem macia e grudenta também. O cara comeu aquela bolinha de própolis e cera. Caraca, pode isso? E com a mão que mexeu no exterior, junto das MQQs que podem depositar material não higiênico. Pois é, pessoal, eu consumi a reserva de cera e própolis, né, que o enxame 37, a matriz 37, tinha de reserva. Isso é um tanto raro em mandaçaia, acontece em enxames muito fortes, a caixa cheia, então ela faz essa reserva de cera com resina. Eu peguei com a mão e consumi porque sim, pessoal, pode. Eu já comentei isso em alguns vídeos, mas eu sempre consumo o própolis que eu encontro nos enxames, não das mandaçaias, tá? Porque é o geoprópolis que tem terra, mas Jataí, Mirim, Iraí, Tubuna. Sempre que eu vou fazer alguma revisãozinha, eu pego lá um pedacinho do própolis e saio mascando ele, porque sim, pode e faz muito bem. É claro que você não vai encher a boca de cera ou de própolis para consumo, é um pouquinho só e isso traz muito benefício. Já vou deixar o link aqui embaixo, uma matéria muito interessante falando sobre o consumo de cera e os benefícios, com vários links de referências de pesquisas. Então sim, já é comprovado que existem benefícios no consumo da cera. A cera, como eu já falei também, ela é um ácido graxo, né? Então basicamente ela é uma gordura, e no caso das abelhas nativas, ela tem muito própolis. Então você vai estar consumindo própolis, você vai ter os benefícios das substâncias do própolis que são diluíveis em água, né? A saliva vai retirar ali substâncias excelentes da própolis. Então por isso, sim, eu consumo. Com relação à mão e a caixa da mandaçaia, aquele enxame especificamente não tinha nenhuma sujeira em volta dela. Então eu peguei com a mão da mesma forma que eu como goiaba, que eu como siriguela, que eu como qualquer outra fruta aqui no sítio. Eu vou no pé, pego e como. Tá, pessoal? Tem uma sujeira ou outra, mas
Isso daí aumenta a imunidade, nunca fez mal, não vai fazer, não é agora que vai fazer mal. E sim, manda-saia pode colocar materiais suspeitos, vulgo fezes na caixa, e a gente tem que tomar cuidado em manusear isso, principalmente se for para coletar alguma coisa para consumo próprio ou mais ainda para comércio, né? Então o cuidado tem sim que existir, mas no caso a caixa estava limpa, o material faz um bem excelente e minha mão também não estava suja a ponto de eu precisar me preocupar com isso. Então já fica aí a dica, pode sim consumir cera e principalmente o própolis, né? O Marcos Emanuel: Carlos, eu posso usar aquelas folhas de zinco, aquelas latas de tinta quadrada para fazer a divisória dos módulos? Não, Marcos, não recomendo nem um pouco, né? Por quê? Porque antes de mais nada, ele é um metal, então vai passar muito rápido a temperatura, ele vai esquentar muito e esfriar muito, então não é indicado. Infelizmente eu já recebi 2 relatos de pessoas que adquiriram caixas, uma até era bugia em caixa com divisória de zinco, pessoal. Vocês não sabem, quem não sabe fazer caixa, quem não sabe o material ideal para usar para caixa, não deve fazer, não deve criar abelha, muito menos comercializar. Então muito cuidado, vocês que comercializam enxames, tenham responsabilidade com os enxames, pessoal. Não é brincadeira, é fácil, é muito gostoso, é divertido, mas não é brincadeira você colocar um enxame numa caixa inadequada. O enxame vai sofrer, o enxame pode morrer, quem comprou vai perder dinheiro, quem comprou vai desanimar com a meliponicultura. Então muita responsabilidade na hora de inventar os materiais aí para utilizar tanto para caixa quanto para divisórias. Como eu já disse no vídeo onde eu mostro a divisão, se você não tem condições de fazer uma caixa modular com boas divisórias, faz uma caixa horizontal. Carlos, qual que é a medida? Já fica aqui, pessoal, 15 por 15 por 25. Então 15 de altura, 15 de largura, 25 de comprimento. Tá feita aí uma excelente caixa para manda-saia, elas vão se desenvolver muito bem. Não necessariamente precisa ser caixa ímpar. Eu particularmente gosto bastante, mas não precisa ser. Pode ser caixa horizontal sim. Então nada de folha de zinco ou qualquer material metálico para divisórias. O Ridney Mioto: que tipo de madeira é recomendado para fazer caixa para manda-saia? Densa ou porosa? Então, Ridney, basicamente tanto faz, tá? Qualquer madeira vai servir se a madeira não for tratada. Aí vai depender da tua região, questão de umidade, disponibilidade de madeira e conhecer o local que vai estar a caixa. No caso aqui é eucalipto, ali do lado aqui é eucalipto também, mas tem pinos junto. A maior parte das minhas caixas hoje é de pinos, então você tem que conhecer a madeira e saber o que esperar ou não dela, tá? São vários detalhes aí para a madeira. O Oswaldo Ferreira: fiz uma divisão há alguns meses e não estou observando posturas. O que fazer? Então, alguns meses é um tempo muito grande para uma divisão que não deu certo. Basicamente, pessoal, fez a divisão, se em um mês não começou a postura, você adiciona disco de cria. Tem um mês aí para começar a postura, e mesmo se começou, se a postura demorou um mês para começar, pode ser necessário ainda assim adicionar disco de cria para que o ciclo virtuoso de postura, né, quanto mais abelha, mais postura, mais postura, mais abelha, mais postura, é dessa forma que o enxame fica cada vez mais forte e cresce mais. Então pode ser que mesmo com a postura seja necessário acrescentar discos, para assim você também, com esses discos, colocar mais abelhas jovens que vão auxiliar na postura, futuramente vão buscar alimento. Então essa questão da divisão pode ser necessário um reforço mesmo se tiver postura, e se não tiver, mais ainda que precisa. Se alguns meses se passaram, então talvez você tenha que colocar postura e campeira. Então basicamente fazer uma nova divisão só aproveitando aquele material. O Andrew Augusto: mas eu posso deixar a caixa a 4 metros distante, tipo na mesma estante? Tem problema? Ou precisa ser a 20 metros? No caso eu fiz a divisão da 37 e levei a matriz a 20 metros, que é um outro conjunto de caixas que eu tenho aqui. Carlos, muita gente perguntou, pode deixar perto? Pode, pessoal. Como eu disse lá no vídeo, tem que deixar aberto. Deixa perto e deixa aberto. A partir daí você vai observar como que vai ser a dinâmica das campeiras. Aqui, ó, eu poderia deixar no mesmo local, aqui é um conjunto de 12 caixas. Se tivesse espaço disponível, eu poderia deixar ali perto. Basta eu observar para onde foram as campeiras depois. Destrocar a caixa, fazer o revezamento, aí vai depender de cada circunstância. Se você não tem espaço, você vai ter que tomar um cuidado muito maior. Por exemplo, se eu quiser garantir que as campeiras não vão voltar para o enxame matriz, eu levo a matriz a 4 km daqui. Se eu fiz com a entradinha removível, que nem eu fiz aqui,
a chance disso acontecer ela é muito baixa, então eu deixo a 20 metros. Se faltasse espaço, eu poderia deixar do lado, mas no dia seguinte eu ia dar uma olhada, ia confirmar se não tem abelha saindo do enxame filho indo para o enxame mãe, com cera, se quando eu alimento ela faz reserva faz potes de mel ou não. Então vai da observação do meliponicultor, mas sim você pode deixar bem perto e mais uma vez reforçando, deixem aberto para não rolar briga depois. E caso comece saque da matriz para a caixa filha, você vai ter que fazer o revezamento. Ah, Carlos, é um local que eu não posso fechar de noite. Então talvez não seja um local para você fazer divisão de manda-saia, tá certo? E a Jacinta Couto lá no manda-saias não sobem para a melgueira. O que fazer? Tenho só uma caixa de manda-saia. Posso fazer a divisão? Não, não recomendo nem um pouco. Ah, Carlos, mas tem enxame nativo. Pessoal, a questão de genética você não vai ter problema. Mas essa questão que eu falei lá do reforço, onde o amigo perguntou que depois de um mês não tinha... Depois de vários meses, ou mesmo, como eu falei, depois de um mês não tinha postura, você não vai ter de onde tirar reforço, tá? Então... você ter mais de um enxame da mesma espécie para fazer divisões não está relacionado só à questão genética que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Está relacionado também a essa questão do material para reforço. É muito importante você ter enxames de suporte para casos de divisão ou mesmo de enxames que fiquem fracos numa possível troca de rainha ou escassez de alimento. Então não recomendo nem um pouco você fazer uma divisão tendo só um enxame. E caso você queira começar com uma nova espécie no meliponário, seja manda-saia, seja tubuna, seja iraí, já recomendo e já falei algumas vezes também de você se preparar para adquirir mais de um enxame no curto ou no médio prazo. Não tem saída, tá, pessoal? Não tem saída. Você vai ter que adquirir mais de um enxame. Ah, Carlos, mas não tenho condições. Então não adquire o primeiro. Coloca iscas e pega os enxames com as iscas. Assim como eu falei lá no início com relação à divisória, a uma boa caixa, não é brincadeira você fazer divisão de enxame. É fácil, mais uma vez, né? É fácil, é legal, pode dar muito certo, pode dar uma excelente rentabilidade financeira, mas tem que ser levado muito a sério, porque o bem-estar das bichinhas vem em primeiro lugar antes de mais nada, antes de qualquer preguiça ou falta de planejamento do meliponicultor. Com relação às respostas do último vídeo, é isso. Mais uma vez, se você gostou, comenta aqui embaixo. Se tem alguma dúvida, já deixa aqui também que eu faço o máximo para responder todo mundo. O canal está crescendo bastante, agradeço a todos. Quem não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o gostei. São muitos comentários, a maioria eu consigo responder, alguns já acabam passando. Mas com toda certeza, as informações que vocês precisam, vocês encontram ou encontrarão aqui no Meliponário Irapitã. Espero que tenham gostado do vídeo. Bora ver aí então a dica de planta de hoje, a insulina vegetal. Uma excelente planta para ter no meliponário, tanto de flor para as abelhas, tanto para aclimatação de telhado verde e sombra para as caixas. Um abraço e até o próximo vídeo. A planta de hoje é a insulina vegetal. Uma planta que dá flor quase o ano todo. E hoje ela está aqui cobrindo o meu meliponário das tubunas. Ela vai desde lá do canto. Aqui já tem um pouquinho de amor agarradinho junto. Tem um pé de maracujá que se juntou aqui também. Ali vira toda uma moita de maracujá e insulina vegetal, tudo misturado, trazendo sombra, umidade e flores, né, para as nossas abelhas. Aqui, ó, já com alguns frutos. Então a insulina vegetal, que é uma trepadeira. Aqui está a base dela, ó, a base dela ali no chão. Ela é uma excelente opção para as abelhas nativas. Vão mirins, tubuna, jataí, mas principalmente as jataís e as mirins, né? A iraí vai também, já vi borá. Então fica aí uma boa opção de plantas para as abelhas. Olha só, pessoal, essa aqui é a parte em cima do telhado. Dá para ver que está bem fechado. Lá na ponta é a Ora Pronobis. Ela já está se embolando com a Ora Pronobis. Aqui algumas florzinhas que já... algumas partes que já deram flor, né? Mas ainda assim tinha mirins por aqui agora. E ela dá flor quase que o ano todo, tá? Tirando o inverno, que como pode ver ali, ó, no fundo aqui é uma parte que morreu no inverno passado. Então queimou com a geada, mas ela aguenta também. Ela brota muito bem depois. E aqui, ó, pessoal, só para não deixar de registrar, né? A insulina vegetal ali em cima. Ali na frente ela já está se juntando com a Ora Pronobis. E a Ora Pronobis, uma floradinha bem menor, né? Que as mirins. Hoje ela abriu bem rápido, tá? Já tá fechando bem rápido, mas ainda assim tem um perfume. Acho que é a 6ª florada da temporada. Obviamente que muito mais pequena, porque olha só a quantidade de frutos. Só que amanhã, ó, amanhã ainda
teremos flores. Então, mais uma vez mostrando a Oroponobis para vocês, uma excelente planta para as abelhas nativas.